dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje, 2 de dezembro, estamos já no último mês do ano, amém? Estou passando aqui para fazer uma oração por você, deixar também a nossa mensagem matutina dessa terça-feira, lembrando você que logo mais às 20 horas, nós estamos aqui com o nosso estudo, administração da igreja, né? E temos muito a passar para vocês que vão ou estão iniciando no ministério ou pretendem iniciá-lo, amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Estamos entrando na tua presença agora em nome de Jesus. Queremos orar pelo nosso caderno de oração com todos os nomes daqueles que estão ali carecendo da tua intervenção, do teu socorro, da tua ajuda, Pai. Eu oro, entrego todos nas tuas mãos, a nossa nação brasileira, os nossos poderes constituídos que governam esse país, Senhor. Ó Deus, sobretudo a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Ajuda-nos a cumprirmos esta missão, ó Deus. Com a tua ajuda, com a tua graça, faremos isso, Pai. Mas desperta aqueles que estão adormecidos, Pai. Levanta os que estão caídos, renova os que estão enfraquecidos. Assim eu oro, entregando em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós queremos fazer uma leitura da palavra de Deus. Está aqui no livro de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do 17 ao versículo de número 30, amém? Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhes disse: Filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já neste tempo, e em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Está aí um tema para nós hoje, né? O perigo do amor ao dinheiro, está preso nas coisas materiais, não é? Então, em Marcos, como já lemos, né, vemos que um jovem se aproxima de Jesus perguntando sempre o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. O Senhor recomenda que ele guarde os mandamentos. Ele responde: já faço isso. E Jesus percebe e quer testá-lo. Então diz que se ele quer ser perfeito, deve renunciar à sua riqueza. Isto entristece o jovem, porque ele tem muitas riquezas e não consegue renunciar a elas. Não esqueça, o que é que tem o primeiro lugar no teu coração?
É preciso que aprendamos que para acompanhar o Senhor, é preciso termos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Marcos 10 e o perigo das riquezas. A partir disso, Jesus ensina sobre o perigo do amor às riquezas. Ele diz que dificilmente alguém que ama as riquezas poderá entrar no reino de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos que é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, eles ficaram assim espantados, né? Porque no judaísmo as riquezas eram uma marca do favor de Deus e, portanto, uma vantagem, não uma barreira em relação ao reino de Deus. Quando nós vemos Deus chamar Abraão, diz a Bíblia que Abraão foi para o Egito e quando voltou, está lá no capítulo 13 de Gênesis, voltou muito rico em dinheiros, em servos, enfim, ele estava possuidor de bens materiais. E dentro da cultura judaica, quando uma pessoa era abençoada, ela era rica. E agora há esse impacto dessa orientação de Deus diante deste homem. Vamos aprender mais, né? A declaração de Jesus surpreendeu muitos discípulos. Eles levaram isso à sua conclusão lógica. Se é impossível para um homem rico entrar no reino de Deus, quem então pode se salvar? Já que dentro do pensamento e da cultura deles, esses eram os mais abençoados pelo Senhor. Jesus compensou a preocupação deles, declarando que a salvação é impossível para os homens, além de seu mérito ou realização humana, mas não para Deus. Não está além do seu poder realizar, porque todas as coisas necessárias para a salvação das pessoas, tanto os ricos como os pobres, são possíveis para Deus. O que as pessoas não podem efetuar, Deus pode e faz por sua graça. Não vamos nos esquecer que não há como comprar, não há como adquirir, nada podemos fazer pela nossa salvação, apenas crer. Aquele que crê e for batizado será salvo. E lá, quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Quais os benefícios de seguir a Jesus? Vamos aprender esta lição também. O sermão de Jesus instiga os discípulos a perguntar sobre quais os benefícios de abrir mão de tudo e segui-lo, algo que eles fizeram. Jesus responde que eles receberiam 100 vezes mais nesta vida, aleluia, né? E no final, a vida é eterna. Agora eu quero concluir fazendo um pequeno comentário, queridos, exatamente sobre a carta de Paulo, quando Paulo vai falar exatamente sobre o perigo do amor ao dinheiro, para nós guardarmos e consolidarmos essa informação. Está lá no capítulo 6, do versículo 6 aos 10, que diz: o verdadeiro ganho está na piedade com contentamento, ou seja, na suficiência das necessidades da vida. O versículo 7, esta é a razão porque devemos estar sempre contentes, pois afinal todos nós um dia morreremos, não é? E o que você juntou no céu? Não ajuntei esse tesouro na terra. Às vezes eu vejo homens que deixam fortuna para os filhos, eles se matam por causa da herança, não é? Nossas necessidades básicas como pessoas, não é? São em resumo, aleluia, glória a Deus, são em resumo, não é? Para os cristãos, essas duas únicas áreas, com piedade já oferece totalmente a base para nos mantermos realmente contentes. Vamos lá, o versículo 9. 2 tipos de pessoas são aqui descritas com relação à riqueza. O primeiro tipo são aqueles que querem ser ricos. A falta de piedade, que é aquela vida voltada para as coisas de Deus, e de contentamento em seu íntimo, lhes deixa um vazio que é preenchido pela ganância. E diz: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quanto mais ganha, mais quer ganhar, né? As concupiscências loucas e nocivas. O significado literal de submergem é que são arrastados para o fundo. Paulo faz uma descrição explícita da pessoa gananciosa, afundada sob o terrível peso dos seus desejos materiais. A perdição e ruínas
são sinônimos de destruição e perda irreparável. Tal perda pode ser sofrida nesta vida, como, por exemplo, por meio de um propósito errado ou na vida após a morte, se os desejos materiais acabarem por afastar o indivíduo de Cristo. Vocês viram o que aconteceu com o jovem, né? Quando o Senhor disse para ele, falta-te uma coisa. O coração dele estava nos seus bens materiais. É muito ruim, irmãos. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, com certeza nós vamos estar investindo, socorrendo e ajudando. Já dissemos isso em outra oportunidade, né? Quem dá aos pobres empresta para Deus que vai restituir. Vamos encerrar com o verso 10. O dinheiro em si não é um problema, mas o amor no dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro pode levar uma pessoa a todo tipo de males. A cobiça pode levar um cristão até a desviar-se da fé. A ganância e o materialismo podem cegar o cristão a ponto de ele se distanciar da sua fé. Amém, queridos? Então, vamos sim fazer do dinheiro nosso escravo e não nosso senhor. Porque dizia um colega meu que já dorme no Senhor, o dinheiro é um bom escravo, mas um péssimo senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as amarguras. Amém? Deus abençoe a todos. Daqui a pouco nós vamos ter o pastor Luiz com a primeira hora, não perca. Amém? E quando for meio-dia, nós temos o clamor do meio-dia. Quando for às 18 horas, é o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, amém? Agora, às 20 horas, o pastor Gênesis está aqui com o nosso curso de obreiros e obreiras, e eu estou passando para vocês as nossas experiências, instruções, como consagrar um pastor, falamos isso na quinta-feira passada, e agora vamos falar sobre o ministério leigo, aqueles obreiros, porque o pastor não preside sozinho, não é? Então ele preside e tem auxiliares que, para que a igreja funcione, todos esses estão aí envolvidos, amém? Então, 20 horas o pastor Gênesis estará aqui com essas instruções. Às 15 para meia-noite, é o nosso pastor Ilci Santana, que estará com uma audiência com Deus e você. Até lá, Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Amém e amém.